Olá, é com muito prazer que eu começo mais um vídeo aqui no canal para nós podermos partilhar conhecimento relacionados à cadeira de base de dados, que é uma cadeira que eu estou lecionando na Universidade Metodista no curso de Engenharia Industrial e Sistemas Elétricos e também no curso de Mecatrônica. Meu nome é Maludite Samuel, sou mestre engenheiro em redes e telecomunicações e feita a apresentação então vamos avançar para a introdução a esta cadeira de base de dados. Então, para começar, nós vamos mostrar os objetivos desta cadeira, o que é que o estudante será capaz de, ou então no final de aula o estudante vai poder entender o que é um banco de dados e quais são as características deste mesmo banco, vai compreender as fases que compõem o projeto de banco de dados, vai entender o conceito de um sistema de gerenciamento de banco de dados, SGBD, abreviadamente, vai conhecer as funções de um administrador de banco de dados. A ementa da disciplina engloba introdução à base de dados, modelo conceitual de uma base de dados, álgebra relacional, programação em SQL, introdução a PL/SQL, introdução ao motor de base de dados, introdução a outras bases de dados, NoSQL nomeadamente, transações, controlo de concorrência e recuperação de falhas e, por último, segurança em bases de dados, um ponto que será muito importante, principalmente para aqueles que depois vão trabalhar como administradores de base de dados. Os sistemas de base de dados, avançando já para a introdução, deixa aqui abrir um parênteses e explicar isto. Às vezes você vai encontrar na literatura bases de dados, às vezes vão encontrar também banco de dados. Então, bancos de dados ou base de dados, nós estamos a nos referir à mesma disciplina, à mesma cadeira, ou então à mesma coisa. Repetindo, sistemas de banco de dados são componente essencial da vida na sociedade moderna. Isto todos nós sabemos, porque diversas tarefas que realizamos diariamente envolvem a interação com um banco de dados. Por exemplo, fazer um depósito no banco, uma reserva de um voo, uma compra no supermercado ou lançamento de notas. Essas interações são exemplos de acesso a aplicações tradicionais de banco de dados, nas quais a informação armazenada é essencialmente numérica ou então textual. Nos últimos anos, a proliferação das redes sociais requereram a criação de bancos de dados enormes para armazenar informações não tradicionais. Quando estamos a falar de informação não tradicionais, estamos a nos referir a imagens e vídeos. Antes nós tínhamos textos e números para armazenar na base de dados, e hoje nós precisamos armazenar imagens, precisamos armazenar vídeos. Então são imagens e vídeos ocupam muito espaço. Há uma famosa frase que até se diz por aí: uma imagem vale 1000 palavras. É só para ver, não estamos a falar de 1000 letras, mas estamos a falar de 1000 palavras, só para ver a grande, a diferença de um texto, o que um texto pode ocupar em termos de bits dentro de um sistema de armazenamento e o que uma imagem pode ocupar. E agora, se um vídeo tem pelo menos 24 imagens por segundo, imagina qual é o tamanho que este vídeo pode ocupar neste sistema de armazenamento. Provavelmente maior que a de imagem. Então, no mínimo, 1 segundo de um vídeo são 24 imagens. É muito grande em questão de tamanho, em bytes, em bits que podem ser ocupados no sistema de armazenamento.
novos tipos de sistemas de banco de dados foram criados. Então, através dessa necessidade, foi necessário serem criados novos sistemas de bancos de dados para lidar com essa demanda, os sistemas de armazenamento de Big Data ou sistemas NoSQL. Até aqui era uma narração histórica, uma narração contextual. Agora vamos saber o que é um banco de dados. Um banco de dados, abreviadamente BD, é uma coleção de dados relacionados. Então, são dados que mantêm uma relação entre elas. Por dados, nós entendemos fatos conhecidos que podem ser armazenados e têm um significado implícito. Tivemos uma discussão entre a diferença que existe entre dados e informação. Será que dados e informação é a mesma coisa? Coloque aí nos comentários o que você acha, se é a mesma coisa ou então se trata de dois conceitos diferentes. E se são dois conceitos diferentes, escreva aí o que é base de dados e o que é informação. Por exemplo, considere os nomes, telefones e endereços das pessoas que você conhece. Que são estes? São dados. Um banco de dados tem as seguintes propriedades implícitas. Um banco de dados, primeiramente, representa algum aspecto do mundo real. Quando estamos a falar em um aspecto do mundo real, aqui nós precisamos entender muito bem a frase e interpretá-la como se deve. Estamos a dizer representa algum aspecto do mundo real e não um aspecto real. Então, existem alguns aspectos que nós vamos apresentar no banco de dados, são meros conceitos. Por exemplo, o emprego não é um objeto físico, mas é um objeto conceitual. E nós vamos apresentar isto na base de dados. E outra coisa, é uma coleção de dados logicamente coerente. Então, uma coleção de dados logicamente coerente. A palavra coerência é usada no nosso dia a dia e acredito que todos nós sabemos o que é e não carece de explicação. É projetado, construído e populado para um propósito específico. Temos sempre um propósito quando nós vamos criar um banco de dados. E em função deste propósito que nós temos, nós vamos inserir os dados, vamos encher com os dados, vamos popular a nossa base de dados. Agora vamos ver o que é vamos ver agora um sistema de gerenciamento de banco de dados. O que é um sistema de gerenciamento de banco de dados? Um sistema de gerenciamento de banco de dados é um sistema computarizado que permite ao usuário criar e manter um banco de dados. Um SGBD, um sistema de gerenciamento de base de dados, é um software de propósito geral que facilita o processo de definir, construir, manipular e compartilhar dados, compartilhar banco de dados entre vários usuários e aplicações. Então, um sistema de gerenciamento de banco de dados às vezes se faz uma confusão entre um sistema de gerenciamento de banco de dados e o banco de dados em si. As pessoas, quando falam de MySQL, Postgres, Oracle, MongoDB, MariaDB, elas pensam que esses sistemas de gerenciamento de banco de dados já são o banco de dados em si, mas não. Estes são softwares, são aplicativos de computador e esses softwares nos permitem criar e manter um banco de dados. É através destes softwares que nós vamos definir, vamos construir. Quando estamos a falar de definir,
nós estamos a falar dos próprios comandos. Os comandos aí estão. Construir, estamos a falar da criação da base de dados. Manipular, estamos a falar de fazer consultas e requisições na base de dados. Compartilhar banco de dados entre vários usuários. Então, o nosso banco de dados nós podemos lhe partilhar, por exemplo, com uma aplicação. Uso muito o exemplo do banco de dados de uma e o Moodle. Então, os dados que nós temos no nosso banco de dados, nós estamos a partilhar com uma aplicação que é Moodle, um sistema de gerenciamento escolar que vai ter acesso a esses dados que nós temos dentro do nosso banco de dados. Então, isto é que é um sistema de gerenciamento de banco de dados. E dei-vos alguns exemplos, como MySQL, é um sistema de gerenciamento de banco de dados. Programa de aplicação. O que é agora um programa de aplicação? Então, um programa de aplicação é, por exemplo, o Moodle. O que é que ele faz? Acessa o banco de dados enviando consultas ou requisições de dados ao sistema de gerenciamento de banco de dados. Uma consulta tipicamente seleciona alguns dados para serem recuperados. Uma transação pode levar à alteração dos dados de um banco de dados. Então, as requisições, as transações, em outras palavras, essas podem levar à alteração do banco de dados. Para completar as definições iniciais, o banco de dados, juntamente com um sistema de gerenciamento de banco de dados, são chamados de sistema de banco de dados. O que é o banco de dados? O que é um sistema de banco de dados? É o banco de dados, as definições iniciais, juntamente com o sistema de gerenciamento de banco de dados. Então, temos aqui 3 elementos que compõem um sistema de banco de dados. É preciso que se saiba isso. Então, aqui temos esta imagem, como se vê. Temos aqui os usuários e os programadores, usuários e programadores por fora. O sistema de banco de dados, que é tudo isto que nós estamos a ver. Temos a aplicação, o programa de aplicação e as queries. Os programas de aplicação vão enviar consultas e requisições ao sistema de gerenciamento de banco de dados. O sistema de gerenciamento de banco de dados, por sua vez, ele consegue recuperar os dados que nós temos aqui na nossa base de dados e mostrar. Aqui no outro lado temos também uma base de dados, mas ela tem as definições dos metadados que são usados como comandos para poder comunicar com a própria base de dados. Então, aqui temos algumas características da abordagem de banco de dados. Várias características distinguem a abordagem de banco de dados da antiga abordagem de escrever programas personalizados para acessar dados em um arquivo. Na abordagem de banco de dados, um repositório único mantém os dados que são definidos apenas uma vez e acessados para uma variedade de usuários através de consultas e transações. As principais características são dadas nos slides a seguir. Então, aqui temos uma abordagem de banco de dados que é diferente da abordagem anterior, da abordagem tradicional, que os dados eram embutidos já dentro dos próprios programas. Agora, aqui há uma separação na abordagem de banco de dados, há uma separação de dados e da aplicação, como veremos mais adiante. Primeira característica desta abordagem é o isolamento entre programa e dado. Como eu dizia, os programas antigamente tinham os dados embutidos dentro do programa, mas na abordagem de banco de dados nós temos os dados numa base de dados, num repositório, e os programas vão interagir com esses dados através de um sistema de gerenciamento de base de dados que vai receber requisições e consultas vindo dessas aplicações. A seguir temos natureza autodescritiva de um sistema de banco de dados. Então, uma característica fundamental da abordagem de banco de dados é que um sistema de banco de dados
não possui apenas o banco de dados, mas também uma definição completa da estrutura de banco de dados e suas restrições. Essa definição é armazenada num catálogo chamado de metadados do banco de dados. Natureza autodescritiva está a dizer de que um sistema de banco de dados não possui apenas o banco de dados. Contém as definições, se vocês verem, nós já tratamos disso. Então, se lembram-se muito bem do que nós tratamos até aqui, nós já falamos desse ponto. Falamos que um sistema de banco de dados ele possui definições, banco de dados e o sistema de gerenciamento de banco de dados. Então, nas definições, nós temos a definição completa da estrutura do banco de dados e as suas restrições. E onde é que é armazenada essa definição? São armazenadas num catálogo de metadados do próprio banco de dados. A seguir temos suporte a múltiplas visões. Então, dois usuários ou duas aplicações estão a acessar aos dados do banco de dados podem ter visões diferentes, podem ter interfaces diferentes, podem ver informações diferentes do banco de dados. E por último, o compartilhamento de dados. Compartilhamento, então, permite que múltiplos usuários acessem ao banco de dados, ou então ainda múltiplas aplicações acessem ao banco de dados ao mesmo tempo. Assim, os sistemas de gerenciamento de banco de dados têm que implementar o controle de concorrência para assegurar que quando vários usuários tentarem atualizar os mesmos dados, isso seja feito de forma controlada. Por exemplo, quando vários clientes tentam reservar um assento no mesmo voo ao mesmo tempo, o SGBD deve assegurar que cada cliente receba um assento distinto. E para finalizar, vamos ver as vantagens ao utilizar um sistema de gerenciamento de banco de dados. Primeiro, temos o controle da redundância, temos a restrição ao acesso não autorizado, prover armazenamento persistente para objeto de programa, prover estruturas de armazenamento e técnicas de busca, prover backup e recuperação, representar relacionamentos complexos entre dados, impor restrições de integridade. Então, até a este ponto, nós terminamos com a nossa aula de introdução a bases de dados. Na próxima aula, vamos falar de modelo conceptual de base de dados. E se tiverem alguma questão relacionada à aula que nós tivemos hoje, introdução à base de dados, é só deixarem nos comentários e nos próximos vídeos eu vou poder esclarecer as vossas dúvidas antes de avançarmos numa outra aula, certo? Então até aqui resta apenas desejar-vos bom proveito e nos vemos no próximo vídeo. Até já!